Olá, boa noite. Na manhã de hoje, o mutirão ofereceu exames dermatológicos no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. Esse tipo de ação ajuda a manter o controle da hanseníase no Amazonas. O estado apresentou redução no registro de novos casos da doença nos últimos 10 anos. Qualquer manchinha na pele deve trazer um alerta. Avermelhadas, esbranquiçadas, amarronzadas ou enferrujadas, pode ser que seja hanseníase. Aí vem para o próximo passo. Como é que eu sei? Pelo teste de sensibilidade. Você vai fazendo os testes na pele, onde você vai ver se a sensibilidade deixou de existir, né? Você não está sentindo muito ela. Como estamos no Janeiro Roxo, a campanha que busca alertar a população sobre a hanseníase, a Fundação Alfredo da Mata e a Secretaria Municipal de Saúde levaram neste sábado um mutirão de exames dermatológicos ao bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste. A ideia era identificar casos precoces da doença. Conscientizar a população que tem que procurar tratamento, tem que procurar diagnóstico, né? Porque a hanseníase, se não for descoberta a tempo, ela pode causar problema, e problemas sérios. Isso aí a população sabe, o tipo de problema que a doença pode acontecer, isso aí eles sabem, mas não procuram. O Amazonas está entre os 10 estados brasileiros com a maior taxa de redução de novos casos de hanseníase. De 2010 a 2019, foram um pouco mais de 5.400 novos registros. Na década, a redução chegou a 42,7%. O apoio aos pacientes que ficaram com graves sequelas era limitado. Mas hoje, um centro de reabilitação garante o fornecimento de próteses e até de fisioterapia. E o tratamento ficava com as sequelas e não tinha onde tratar essas sequelas, não tinha onde prevenir essas incapacidades. Ficavam com ferimentos, anos e anos. Nós tínhamos paciente aqui com mais de 40 anos com ferimentos abertos e não era um, dois, eram mais de 500 pacientes. Quem perdeu a ação e possui algum sintoma deve buscar qualquer unidade básica de saúde para avaliação. O exame de pele é feito todos os dias, de segunda a sexta, aos sábados até o meio-dia, em qualquer unidade de saúde do nosso município. Tá? Então, você não espere só para achar que tem a doença. Vá, faça o seu check-up, avalie, porque tem manchas que você não vê atrás de você. Quando você não tem um espelho em casa, você não visualiza. Então, a detecção precoce é a melhor forma de evitar que amanhã você venha estar com mão com garras, pé caído e outras sequelas que a hanseníase acomete. Importante se cuidar mesmo, né? E você vai conhecer agora um projeto social que ajuda mulheres a se tornarem empreendedoras por meio da costura. É o Grupo Maria do Bairro, que existe desde 2014 no bairro Alvorada, lá na zona centro-oeste de Manaus. A garagem de casa se transformou em uma mini sala de aula. Na lousa, a matemática da costura. Porque o nosso corpo ela tem uma anatomia, né? Então a gente tem que ter as divisões. Então, para fazer roupa, você precisa usar a matemática. Quem assiste a aula com atenção são mulheres de várias partes de Manaus que veem na costura uma oportunidade de renda. Ana Rúbia praticamente atravessou a cidade com a filha para fazer o curso. As duas vieram do Monte das Oliveiras, na Zona Norte. Ela quer muito aprender, né? E eu vi na televisão com o Emanuel Cardoso, né? 6 da manhã eu estava assistindo e vim atrás. O projeto que ensina as técnicas da costura ganhou o nome de Marias do Bairro. Foi a Bara quem idealizou a iniciativa em 2014. Desde então, mais de 1.000 alunas já passaram por aqui. Isso é uma homenagem para minha mãe, né? Que ela fazia artesanatos, ajudava os vizinhos, as vizinhas iam para lá fazer arte. E aí eu herdei isso dela e quando ela faleceu em 2014, eu resolvi seguir os passos dela, né? O curso tem o preço simbólico de R$ 40 e dá direito ao material. Um projeto que tem inspirado até adolescentes como a Carol, de 15 anos. Apesar desse ser o primeiro contato dela com a costura, ela não esconde a vontade de um dia, quem sabe, se tornar uma estilista. Inclusive eu desenho roupas, né? Tem um caderno que eu desenho roupas, eu gosto muito disso. Um sonho bem legal, né? Agora um recado para os estudantes candidatos quem fez o Enem. A Justiça Federal determinou que o governo suspenda a divulgação dos resultados do Sistema Integrado de Seleção Unificada, o SISU. A decisão vale até que os erros apontados em notas do Enem sejam corrigidos. O tribunal deu prazo de 5 dias para o cumprimento da medida e estipulou multa de R$ 10.000 por dia,
caso o governo não respeite a decisão que foi dada a pedido da Defensoria Pública da União. O argumento é de que, sem o resultado preciso, a nota de corte também é afetada e pode prejudicar as inscrições em todas as universidades. O Ministério da Educação admitiu que mais de 5.000 candidatos foram afetados diretamente pelo erro e informou ainda que a Advocacia Geral da União vai recorrer. O balanço mais recente divulgado aponta que mais de 3 milhões de inscrições foram feitas por cerca de 1,5 milhão de pessoas até a noite desta sexta-feira. Até o fechamento desta edição, o site do Sisu segue sem alteração, com data de inscrição limite até amanhã. Vamos agora ao resumo de notícias. Manifestantes fecham a BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo, como protesto contra a redução gradual feita pelo governo federal do IPI dos concentrados. Em Presidente Figueiredo funciona uma empresa que fornece matéria-prima para uma das maiores fábricas de refrigerantes do estado. Os moradores temem que essa redução afete a geração de empregos. 7 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil hoje de manhã por causa das chuvas da madrugada e manhã deste sábado. Ninguém ficou ferido e, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a média de chuvas atingiu mais de 55 milímetros. E uma ação integrada de vários órgãos atendeu hoje os refugiados venezuelanos que ficam no entorno da rodoviária de Manaus. Eles receberam vacinas, consultas, medicamentos e fizeram exames. A assistência faz parte da Operação Acolhida, promovida pelos governos federal, estadual e municipal e agências da ONU. E a migração de venezuelanos avançou e não se concentra apenas aqui na capital. Já há registro de refugiados em Parintins. De acordo com o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, a maioria dos venezuelanos que está morando em Parintins chegou há cerca de 2 meses na cidade. E quase todos são de uma mesma família. Desempregados, eles sobrevivem de doações. Esta venezuelana, junto com a filha, toda manhã fica em frente a bancos e loterias da cidade, pedindo ajuda para sobreviver. A princípio, eles não pretendem ir embora, querem ficar em Parintins, foi o que nos relataram. Então, a partir dessa abordagem, a gente começou a verificar alguns pontos importantes, algumas necessidades que essas pessoas elas têm. E aí nós temos uma equipe de abordagem social, formada por assistentes sociais, orientadores sociais, que vão continuar esse acompanhamento. A maioria vive neste hotel no centro da ilha, em um espaço cedido pelo proprietário. Os venezuelanos não quiseram gravar entrevista, mas relataram que vieram para o município para fugir da grave crise econômica. Segundo o CREAS, ainda não há nenhum local público para abrigá-los porque a imigração é recente, mas acredita que o número de venezuelanos pode aumentar na cidade. Mas isso não quer dizer que o município também deva pensar, deva estar planejado justamente para no futuro, de repente, se essa incidência ela vier a aumentar, nós já possamos estar aí com um quadro mesmo, com a instituição própria para esse tipo de atendimento. Problema sério, né? E daqui a pouco tem carnaval aqui na Crítica na TV, a gente vai mostrar a animação lá no Coroado. Fica aí para acompanhar. Agora são 8h08, eu te espero. A poluição nos rios e igarapés da cidade segue como um problema sem uma solução efetiva. Esta manhã, voluntários de um projeto ambiental retiraram cerca de 200 quilos de lixo do Tarumã-Açu, uma ação que precisa ser feita pelo menos uma vez por mês. Bola, tênis e uma infinidade de garrafas PET e até uma geladeira. Esses e outros objetos foram recolhidos por voluntários do projeto Remada Ambiental. O remada, justamente, ele surgiu como nome, alusivo ao nome, que é uma remada, ou seja, veio através do esporte, o SUP. E através desse esporte, as pessoas, elas vão ao rio e começam a coleta dos resíduos flutuantes, resíduos que estão sendo descartados incorretamente lá na rua, quando a pessoa está no ônibus, joga aquela garrafa, de alguma maneira,
elas vão chegar, esse resíduo descartado incorretamente vai chegar aos rios, vai chegar ao oceano. Em cima das pranchas de SUP, o trabalho em equipe retirou cerca de 200 quilos de lixo das águas do Tarumã Sul nesse fim de semana. Durante os 4 anos de atuação, já foram retiradas mais de 50 toneladas de lixo das águas do rio Tarumã. Entre os grandes desafios desse período está a falta de sensibilidade da população manauara, que ainda faz a utilização do local para tomar banho em momentos de lazer. Eu acho que para mim, que estou aqui já nessa luta mensalmente, acho que o maior desafio mesmo são os plásticos, né? E aí eu costumo muito dizer sobre as garrafas plásticas. Para quem toma refrigerante, exemplo, e se depara com a situação dessa aqui, eu acho que o mínimo que ele dava para fazer, em vez de parar de tomar refrigerante, era arrumar outras formas de tomar esse refrigerante, né? Comprar refrigerante retornável, usar as garrafas de vidro, começar a adotar costumes, né, dentro de casa. Leva uma Tupperware, na hora que você pede para levar aquele produto que você comprou para a viagem, você pede para colocar na Tupperware. Você vai tomar um açaí frozen, que vem num copo plástico, você puxa o seu copo de plástico, fala assim, não precisa, pode usar o meu copo. Eu acho que esse é o nosso maior desafio, porque se as pessoas se reeducassem em relação ao consumo dos resíduos, a gente diminuiria isso aqui. Boas dicas. O mercado de quadrinhos movimenta milhões de reais todos os anos em todo o mundo e conquista cada vez mais apaixonados por esse tipo de arte. Aqui em Manaus, as revistas com temática amazônica também estão ganhando cada vez mais espaço. Nem só de super-heróis são feitos os quadrinhos. Nessas revistas, as histórias vão muito além dos personagens que escalam prédios e lutam contra vilões. Na verdade, é bem mais que isso. Tanto que hoje o quadrinho ele é considerado uma forma de literatura consagrada, porque a gente tem grandes histórias que não necessariamente falam sobre super-heróis, inclusive produzidas aqui na cidade. Por exemplo, eu, particularmente, a gente está preparando o lançamento de um quadrinho ainda esse ano, no qual eu sou roteirista, e o nome é Trovão, que fala justamente sobre a realidade de meninos de rua, abandonados, que uns se tornam policiais, outros se envolvem com crime, e como é que esses amigos separados na infância, eles acabam se encontrando no futuro. Com a popularização da internet, o mercado editorial brasileiro vem caindo nos últimos anos, mas o universo dos quadrinhos parece ignorar essa crise. E aqui em Manaus, as revistas com a temática amazônica vêm caindo no gosto dos leitores. As lendas amazônicas, nossas figuras mitológicas sempre estão presentes, mas nosso objetivo também é mostrar que o manauara escreve fantasia, que o manauara escreve ficção, que o manauara escreve sobre a vida urbana, sobre a metrópole manauara também, além do regional. Este encontro na Biblioteca Pública do Amazonas reuniu quem gosta da arte. Um evento também para os fãs entenderem como funciona o processo criativo. A Carol é roteirista e um dos talentos que vem se revelando no Amazonas. Como quadrinho, foi o que começou em mim a vontade de escrever e a vontade de desenhar. Eu escrevo profissionalmente desde 2015, que eu tenho publicação, mas eu publico online desde 2001. Então, assim, eu já tenho uma história de publicação, de desenhar e de publicar online, vender o que eu produzo, vender livro, vender conto, vender ilustração, tudo já vem desde 2001. Apesar do mercado de quadrinhos estar crescendo, os organizadores do encontro dizem que o amazonense precisa consumir mais as obras produzidas aqui e que essa é uma forma de movimentar a economia e ajudar a formar mais profissionais da área. Tem muita gente que trabalha aqui, mas muita gente que precisa pegar essa formação fora, ou precisa se formar sozinho, precisa aprender a arregação das mangas sozinho, fazendo curso pela internet. Essas pessoas existem, mas seria muito bacana se a gente também conseguisse ter uma formação mais consistente nisso. É da nossa terra, tá na nossa tela. O meu carnaval é na crítica.
Vamos falar de carnaval, então. Hoje tem muito samba na zona leste da capital. Nesse momento, a Mocidade Independente do Coroado está nas ruas do bairro com o segundo arrastão da escola, dando um gostinho do que vai levar para a avenida esse ano. Quem está por lá para conversar com a gente ao vivo é a repórter Rosiane Chagas, que já está caminhando, inclusive, com a população. Já tem bastante gente por aí. Me conta como é que está o clima, Rose. Boa noite para você. Oi, Tamires, muito boa noite para você, boa noite a todos. Você percebeu que eu já comecei andando, né? Porque é um verdadeiro desfile que está acontecendo aqui na Mocidade Independente do Coroado. Várias alas aqui da escola estão percorrendo a rua do bairro. Ali na frente tem um bocado, vou pedir para o Jefferson mostrar para a gente, olha só. Tem a comissão de frente que não está mostrando a coreografia que vai para a avenida, mas está mostrando uma outra coreografia. E logo aqui atrás, a bateria se aproximando, porque realmente é essa festa, né, Rayan, que é o carnavalesco, para brincar com a população, para fazer esse chamamento. Na verdade, assim, isso é uma forma de ensaio, de preparação para o dia do desfile, certo? Aqui nós estamos todos no segmento da escola, comissão de frente, versátil e porta-bandeira, baiana, ala sincronizada e o coração da escola que é a bateria. E eu gostaria de convidar você que está aí, assistindo em sua casa, para vir para participar, que ainda dá tempo. Nós vamos se concentrar agora na frente do CDCC do bairro e lá nós vamos fazer um ensaio. Olha só, a bateria está se aproximando também, então a gente tem que andar, porque senão a gente fica para trás, né? Mas olha só, vamos mostrar um pouquinho dessa festa, dessa alegria. A Mocidade Independente do Coroado, que esse ano vai levar para a avenida o petróleo. A Mocidade vai levar para a avenida o petróleo. O nome do enredo do bairro é o Petróleo Verde. A Mocidade vem coroar o sonho maturo da nova cidade do futuro. É um projeto de Jordão Mota, que fala de sustentabilidade, de preservação, de conscientização. É isso aí, Tamires, muita festa, a gente aqui no meio da bateria para mostrar esse arrastão aqui pelas ruas do Coroado. E assim que a gente vai encerrando o nosso discurso nessa festa da Mocidade Independente do Coroado, que esse ano vai levar para a avenida o petróleo. Eu vou pedir a festa. Obrigada, Rose, pelas informações. Está realmente muito animado por aí. Olha só, muita gente. Ainda dá tempo de participar. Quem sabe não dá tempo ainda de curtir um pouquinho, né? E a gente vai agora para o próximo bloco. A gente vai trazer destaque do esporte com os detalhes da segunda rodada do Barezão. É daqui a pouco. Agora são 8 horas e 21 minutos. Eu te espero. Suor excessivo pode ser um problema sério para muita gente e isso tem nome para a ciência. É hiperidrose e o Hospital Universitário Getúlio Vargas está selecionando voluntários para uma pesquisa sobre essa doença. Hiperidrose é uma condição que provoca suor excessivo, na qual os pacientes podem transpirar muito, até mesmo em repouso, pela palma das mãos e axilas. Ao longo dos anos, vários tratamentos foram desenvolvidos, mas a intervenção cirúrgica tem se mostrado mais eficaz na solução ou redução dos casos. Mas que traz um inconveniente, que pode trazer um inconveniente ao portador, ao paciente que foi submetido a essa cirurgia. O inconveniente é o que a gente chama de hiperidrose compensatória. A gente opera o paciente para de suar a mão, para de suar o pé, mas começa a ter uma sudorese em outro local do organismo. Uma parceria entre o Hospital Getúlio Vargas e a Universidade do Estado de São Paulo vão trazer uma nova modalidade de cirurgia para pacientes em tratamento. Por isso, a instituição está em busca de voluntários. Com o intuito de diminuir a complicação, que seria a hiperidrose compensatória. Então, é um estudo que terá mais de 200 pacientes em todo o Brasil. O nosso centro, ele ficou responsável por fazer 20 pacientes e o impacto que ela vai ter que talvez mude o paradigma do tratamento da hiperidrose de uma maneira geral. Embora uma novidade, os voluntários podem ficar tranquilos, pois os procedimentos são totalmente seguros. Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico simpatectomia.hugv@gmail.com.
toda pesquisa ela é liberada a partir de um comitê de ética, em que se avalia toda a possibilidade de risco que esse indivíduo possa participar, né, possa vir a ter. E esse trabalho já passou por isso, já tem essa regulamentação. Então, a pessoa que participar, ela vai ter esse benefício e a proteção para qualquer tipo de problema que venha a ocorrer no decorrer de qualquer atividade nesse molde, né? Agora o futebol. Hoje começou a segunda rodada do Barezão 2020. O São Raimundo recebeu o Penharol no estádio Carlos Amit. O Tufão veio de derrota na primeira rodada e precisava da vitória. E ela veio com um placar magro de 1-0 sobre o Leão da Velha Sarpa. E o gol foi marcado por Luan no primeiro tempo. O jogo ainda teve 2 expulsões, Alex do Tufão e o Natan do Penharol. E na outra partida de sábado, o Manaus e o Fácil jogaram no estádio Ismael Benigno. O placar foi de 2-0 para o Gavião do Norte sobre o rolo compressor. Teve gol do Hamilton aos 8 minutos do segundo tempo e o outro gol foi do Semionato, nos acréscimos aos 47 minutos, lá no finalzinho do jogo. Com isso, o Manaus Futebol Clube chega a 6 pontos na tabela e mantém a liderança do grupo com 100% de aproveitamento. Amanhã a rodada continua com mais 2 duelos. Na Colina jogam Iranduba e o Princesa dos Solimões. Já o Amazonas FC e o Nacional se enfrentam na Arena da Amazônia às 5 horas da tarde. Você está convidado, vai lá assistir. Sempre bom assistir o nosso futebol amazonense, né? E com isso a gente encerra essa edição da Crítica na TV. Semana que vem a Nayandra Amorim está por aqui com as principais notícias do dia. Um ótimo restinho de fim de semana para você. Uma boa noite e até a próxima. Tchau!